Olá, sétimo ano. Vamos continuar com nossas aulas de artes e vamos abrir agora no capítulo 4, na página 31. Pintura. Aqui nós temos a imagem da ponte de Langlois, em Arles. Foi feita por Vicente Van Gogh em 1888. Essa ponte é uma ponte muito interessante, que essa parte do meio, onde está aparecendo aquela charrete, ela levanta para que as embarcações mais altas possam passar. Muito interessante. Um dos principais elementos da pintura é a cor. O pintor, para alcançar excelência em seu trabalho, precisa se dedicar ao estudo da cor, compreender as misturas e construir uma paleta própria de cores que será parte de uma identidade expressiva. Cada pintor tem a sua identidade, tem a sua característica, tem a sua maneira de pintar. E nós vamos ver isso. O artista Vicente Van Gogh fez da pintura e da cor uma forma de recriar o mundo e de expressar a percepção que tinha sobre todas as coisas. As cores que ele usava, aliados aos movimentos das pinceladas, constroem uma identidade visual forte e muito expressiva. Observem que ele dá pinceladas como se fossem tracejos com o pincel. Toda a pintura dele é tracejadinha, mas assim, ele usa o pincel como se fosse dando risquinhos. A pintura do ponto de vista tradicional é a arte, é a técnica de se aplicarem tintas sobre uma superfície a fim de criar figuras, formas abstratas, etc., em quadros, painéis ou outras composições, tendo a cor como elemento básico. O ser humano produz pinturas desde as cavernas. Na pré-história, a tinta era obtida de sementes de ossos queimados, cal, terra, minérios em pó, sangue, misturados à água ou à gordura dos animais. Durante séculos, o pintor era quem manipulava suas próprias tintas, misturando pigmentos com aglutinantes para produzir as cores necessárias para o trabalho. Atualmente, as tintas são industrializadas para cada uso determinado, para cada tipo de pintura, né? Cores. A cor compõe-se de três partes: pigmento, veículo e meio. O pigmento é a matéria corante, em forma de pó seco e colorido. Procede da terra, de minerais metálicos, materiais orgânicos e, atualmente, de compassos sintéticos obtidos quimicamente. O veículo é o aglutinante que mantém o pigmento em suspensão e permite que possa ser estendido pela superfície, possibilitando a adesão ao suporte. O meio é o líquido que permite variar a viscosidade da massa formada pelo pigmento e pelos aglutinantes. Existem várias técnicas, né? O afresco é a técnica de pintura feita sobre o reboco, ainda fresco, que dispensa aglutinantes. O trabalho não pode ser retocado. É uma técnica difícil, porque a pintura tem que ser feita rapidamente. Um dos mais famosos afrescos foi aplicado no teto da Capela Sistina, no Vaticano. O processo de criação dos painéis era muito difícil e demorado, uma vez que cada camada devia secar para o artista continuar trabalhando. Essa aqui é a criação de Adão, que está no teto da Capela Sistina, e foi feito por Michelangelo. Nessa época de 1511, já estava fazendo.
Muito interessante. A Capela Sistina fica no Vaticano, né? E aqui tem essa curiosidade que nós, estando em aula, nós vamos entrar nesse link para a gente ver essa curiosidade de como ele fazia, né? Como que ele pintava, como que ele pintou o teto da Capela Sistina. Ele teve uma parte que ele não queria pintar, que ele recusou, mas depois ele veio a pintar. Então, nós vamos ver isso. E vocês que não assistiram a aula, podem entrar aqui nesse link e ler direitinho. A técnica aquarela. Aquarela é uma das técnicas de pintura delicada e que exige paciência, prática e rapidez, já que não permite correções e também não há sobreposição de tintas para o retoque, o que proporciona cores transparentes cuja luminosidade é dada pelo branco do papel. Aqui nós temos obras de Emil Nolte. Ele foi um artista gráfico, pintor e gravurista alemão da primeira metade do século XIX. É considerado um importante artista plástico do expressionismo alemão. Olha que lindo que são as figuras, que são as obras dele. A apostila trouxe uma, mas eu trouxe mais 3 diferentes. Têmpera. Nós temos aqui 3 artistas diferentes que usam essa técnica. Cândido Portinari, Sandro Botticelli e Alfredo Volpi. A têmpera, muito antiga, usada dos romanos, egípcios e gregos. A têmpera emprega gema de ovo como aglutinante. Essa técnica não permite que os tons se misturem com facilidade. As cores obtidas, sólidas e secas, não se amarelecem, nem se racham. Para proteger a pintura, o artista passa verniz sobre ela. A vantagem de usar a gema e não a clara é que forma uma película resistente que não sofre alteração com a umidade nem com o tempo. Também se usam como aglutinante gelatinas e ceras. Aqui na pintura a óleo, nós temos Claude Monet, William Edvard Hoppe e Guignard. Uma obra de cada um. As obras são todas feitas com tinta a óleo. Mas olha só a característica e o estilo de cada pintor. Completamente diferente. No início do século XV, os pintores começaram a misturar os pigmentos aos óleos de linhaça, amêndoas e papoula. Por volta de 1840, as tintas começaram a ser vendidas. A tinta a óleo demora mais para secar, não se altera, permite modificações e tem uma luminosidade. O gouache. Nós temos essa obra de Marc Chagall, feita em 1492. A tinta gouache consiste numa mistura de substâncias dissolvidas em água com um aglutinante, apresentando-se uma consistência espessa e pastosa. O gouache é opaco e necessita de uma mistura com a cor branca para se obterem efeitos luminosos e tons claros. O acrílico. Eu peguei 2 obras aleatórias. Olha que lindas que são. A pintura com a tinta acrílica é uma técnica recente, se comparada ao óleo e à têmpera, por exemplo. O desenvolvimento da indústria permitiu a fabricação de tintas com grandes resistências e cores brilhantes e que não têm cheiro forte, secam rapidamente e são dissolvidas em água. Atividade de aula, vocês vão mandar pelo e-mail, vão fazer um desenho de observação da obra lá da página 31 de Van Gogh, a ponte. Isso.
Fiquem atentos aos espaços que você tem na sua folha que você vai fazer, tá? Usem bastante o espaço, que é uma obra muito bonita. Observem as cores. É um desenho de observação. Você vai olhar e vai fazer. Olhar, observar os detalhes e vai fazer. Fazer um caderno, fazer uma margem, colocar data da aula, nome do aluno e mandar a atividade pelo e-mail. Para casa, você vai mandar pelo Seduca. Pesquise pinturas das técnicas estudadas nesta aula. Você vai pesquisar e vai fazer no Word. E coloque foto, o pintor, o nome do pintor. A foto que eu falo é a foto da obra, o nome do pintor, o nome da obra e em que ano essa obra foi pintada, tá? Eu quero que pelo menos uma de afresco, uma de aquarela, uma de têmpera, uma de a óleo, uma de guache e uma de acrílico. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Se cuidem, usem máscara.